Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ver a partida entre Marsalek e Ismislov, jogada na final do torneio de times europeu de 1961. O match em questão era Tchecoslováquia versus União Soviética. Olha pessoal, é muita geografia aqui, hein? Dois países que não existem mais, né? Porque a República Tcheca se separou da Eslováquia e a União Soviética, enfim, deu origem a diversos países aí nos anos 90. Então, Marsalek abre com E4, C6, Caro-Kann por parte do Smyslov, D4, D5, cavalo C3, então as linhas clássicas aí da Caro-Kann, D por E4, cavalo E4, cavalo D7, sistema preferido do Karpov e antes dele, do Smyslov. Bispo C4, uma das linhas mais interessantes aí, atacando F7, E6, essa linha a gente olhou com mais profundidade num vídeo que eu vou deixar aí no cantinho superior direito da tela, se você quiser dar uma conferida depois. Cavalo de G6, cavalo G5, olhando para F7, vejam ali, E6, não dá para jogar outra coisa, dama E2, fortificando agora com sacrifício, vencedor já em F7, E6, cavalo B6 é obrigado, o único lance, bispo B3, H6, afasta o cavalo, cavalo de 5 F3, e aqui então a partida segue outra linha na abertura. O que se tinha até então? Naquela época se tinha até então que as negras poderiam jogar C5 e já partir por uma simplificação do jogo e obter uma posição equilibrada. Essa partida aqui é Gulfeld versus Flor, Salo Flor, um dos principais jogadores do mundo na época. D por C5, bispo C5, cavalo E5, as brancas ganham um cavalo no centro, mas não consegue fazer muita coisa. Bem na partida que a gente vai continuar do Smyslov, isso aqui é só para dar um contexto do que se tinha de conhecimento de abertura na época. Então olha aí, ó, partida vai para um equilíbrio. E aqui foi acordado um empate, certo? Vai haver uma simplificação aí e o jogo acabou empatando. Então, A5, o Smyslov queria sair das linhas tradicionais e não fez a ruptura imediata com C5. E já está ameaçando o bispo, né? Ganhar um par de bispos. Então, A3, A4, bispo A2, bispo E7, segue o desenvolvimento. Bispo D2 e agora sim C5. Veio D por C5 e não recaptura de imediato. Claro, a gente tem aqui possibilidades aí, né? Em E6. Então, cavalo de BD7. Cavalo E5. As brancas ganham esse cavalo no centro, mas ele não consegue fazer muita coisa, porque o jogo das negras é bem sólido. Então, e aqui o computador já dá como mais interessante, ao invés de cavalo E5, grande roque. Tá? Grande roque já dá como mais interessante, por vários lances. Cavalo E5, agora a ideia do Smyslov era recapturar esse peão com o cavalo, certo? Deixando aí as peças mais centralizadas e mais ativas. Muito bem. Agora as brancas seguem com cavalo de G para F3, fortalecendo o cavalo no centro. E de novo o computador prefere roque no lado da dama. A gente vê, colocando essa torre aqui na cara da dama, é um lance forte, né? Cavalo de F3, veio cavalo de C para E4. Então permitiu a entrada do cavalo na posição das brancas. E aqui acontece uma série de simplificações. O Marsalek joga dama B5 cheque, certo? Tem o cavalo aqui atacando D7, a dama dando cheque. É praticamente forçado obstruir esse cheque com alguma peça menor. De novo o computador dava como mais interessante grande roque. Olha, por 3 ou 4 lances seguidos, roque na ala da dama. Bom, dama B5, bispo D7, aqui uma série de simplificações. Cavalo por D7, bispo E3, bispo C5. Aqui, pessoal, reparem. Nessa posição, nós temos assim
praticamente um final, né, ou meio jogo sem damas, em que nós temos o cavalo forte em E4, mas as brancas têm o par de bispo. E isso aqui é a posição caráter está uma posição relativamente aberta, peões ausentes do centro, só as negras com o peão em E6. Então tem que trocar um desses bispos para desmanchar essa potencial vantagem no final de jogo, posição praticamente aberta. Então, bispo C5 é um lance fundamental aqui. E força a troca. Por quê? Porque se sair com o bispo, olha ali, ó, cai o peão de F2, né, com efeitos desastrosos na posição das brancas. Então, praticamente força a troca. Embora o computador dê como mais interessante aqui, pessoal, cavalo D4, certo? Tentar segurar aí o par de bispos e não permitir o plano das negras, certo? Bom, foi feita a troca. Vamos voltar aqui. Bispo por C5, cavalo por C5, mais um cavalo se aproximando do centro. Bispo C4, tentando voltar e achar uma casa ativa. Agora, só um par de peças menores e as torres no tabuleiro. Rei E7, rei no centro, nem precisa rocar aqui. Cavalo D2, torre de HD8, centralizando a torre na única coluna aberta no tabuleiro. Cavalo por E4, mais simplificações. Bispo D3. E vejam, a gente pode pensar que esse final aí está melhor para as brancas, porque esse bispo tem um alcance maior que o cavalo. Mas o cavalo tem muitas casas boas no centro, certo? Agora o Smyslov joga cavalo C5 atacando o bispo. E a verdade é que esse bispo não consegue fazer muita coisa. Veio o grande roque. O Smyslov troca agora as peças menores porque ele vai ter uma vantagem estrutural agora de longo prazo, que é o peão isolado em D3, que as brancas vão ter que defender. E a partir do momento, então olha só pessoal, a partir do momento que as negras conseguem parar esse peão aqui e até capturá-lo, elas têm um final ganho com vantagem de 4-3 na ala do rei. E a torre, agora bom, rei mais centralizado, vantagem na ala do rei, debilidade estrutural, ativar a torre. Essa é a próxima etapa. Torre A5, certo? Veio torre E1. E agora o Smyslov. Assim, temos uma debilidade no campo das brancas. Vamos tentar formar a segunda. É um princípio estratégico do xadrez. Quando a gente tem duas debilidades, a gente consegue obter a vitória. Então, qual é o plano aqui do Smyslov? Ele vai fazer sucessivos ataques na ala do rei, tentando provocar avanços e debilidades na estrutura de peões. Então veio torre G5, G3, então atacou o peão de G2, provocou um avanço. Torre H5, provoca o avanço do peão H, ou torre passiva, torre H1, seria uma extrema passividade. Dá tempo aí pro rei das brancas centralizar e vir atacar os peões na ala da dama. E no centro. H4, torre F5 agora, então executando o plano à risca, F4. Olha só. Então, pessoal, reparem como essa posição é bem mais fácil para as negras conseguirem montar um ataque em cima desses peões do que meia dúzia de movimentos atrás em que estava assim, com todos os peões lá nas suas casas iniciais, certo? E agora, rei F6. Muito bem. As brancas seguiram com torre E4, atacando o peão de A4. Então aqui torre E4 atacou o peão de A4, defendeu com B5. Veio rei D2, torre D5. Então tentando aí dominar uma coluna no centro e restringir o avanço das peças brancas. Rei E3, e aqui o computador prefere G4.
Olha só, pessoal, vamos voltar ao rei E3 aqui que o Marsalek jogou. Vamos ver como é que... Olha só, pessoal, esse lance G4, o que a gente tem que entender assim, ó, que o que tem que fazer aqui? Tem que impedir o avanço do rei das negras. E esse lance é o único que consegue conter todas essas casas aqui de avanço, certo? Deixando a estrutura quebrada como estava, com essa casa aqui vulnerável, o Smyslov consegue invadir. E agora o lance, praticamente o lance vencedor, rei F5. E agora as brancas praticamente não tem como impedir esse avanço sem prejuízo, porque se jogar rei F3, ó, cai o peão de D3, com o resultado decisivo, porque é 4 contra 3 na ala do rei e na ala da dama está equilibrado. Então realmente foi aqui uma oportunidade que as brancas deixaram passar. E agora eles jogam, na verdade o Marsalek, torre D4. Torre D4, pessoal. E agora? Quer dar uma pausa no vídeo para tentar ver qual é o lance do Smyslov? Bom, pessoal, qual é a decisão aqui? Aqui a decisão é muito, muito importante. Porque... E as brancas deveriam ter refletido bastante nessa possibilidade aqui. Porque depois que troca as torres, nós estamos num final de peões, ou final de reis, como alguns gostam de chamar, em que nós temos uma clara corrida, porque assim, ó, vamos tentar não mexer as peças no tabuleiro. Torre toma, rei vem para G4, rei vem para C5, rei toma em B3, rei toma em B5, rei toma em F4, rei toma em A5, e nós temos as brancas com um peão livre de B e as negras com um peão livre em G. Sim, o rei está aqui e esses dois peões sumiram. Aí, claro, vai jogar G5, vai ter uma troca e depois vai ficar livre. Então, pessoal, essa é a posição chave que o jogador das brancas tinha que compreender antes de efetuar essa proposta de troca. E é o lance que agora as negras têm que avaliar se essa posição, se esse final de reis que se forma no tabuleiro, se eles têm como obter alguma vantagem, se a negra tem como obter alguma vantagem. Então, assim, ó, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar justamente nessa posição de corrida de peões em alas opostas. Quem que coroa primeiro? Se a gente for pensar, vamos de novo, torre por torre, rei por torre, rei aqui, rei tomou, rei toma esse, peão avança, peão toma, B4, G4, B5, G3, B6, G2, B2, G1 dama, e o rei não está em xeque, certo? Porque o rei está aqui, e B1 dama está igual. Então não ganha. Então tem que pensar alguma coisa no meio deste caminho. Então qual seja? Quando nós temos só o rei como peça de ataque, olha pessoal, esse é um baita exercício para você fazer. Se você consegue acompanhar o que eu estou falando sem precisar mexer as peças, parabéns, você está indo muito bem. Se precisar visualizar todo esse caminho que a gente fez, sempre pause o vídeo, certo? Então, torre por D4, rei por D4, rei G4, rei C5, rei G3, rei B5, rei F4, rei A4, G5, H por G5, H por G5, B4, e agora, se eu seguir com as negras, simplesmente jogando G4, vai dar aquela posição que a gente já viu, que os dois coroam ao mesmo tempo, praticamente, e a partida está tecnicamente empatada. Não esqueçam que o rei branco está em A5. Olha só que aí vem a regra do quadrado. O rei das negras está no quadrado do peão das brancas. E o contrário não. E esse é o ponto
que torna o final vencedor para as negras e torna esse torre D4 o lance efetivamente perdedor. Então vamos ver, pessoal, o que o Smyslov jogou. Agora fica clara a resposta, torre por D4. Então, o que tem que calcular? Tem que calcular que os peões coroariam ao mesmo tempo, só que em determinado ponto o rei das negras volta para impedir o avanço do peão branco e o seu peão segue na linha de G, segue na coluna G. Vamos ver isso aí. Isso aqui ainda é a partida. Rei G4, rei C5, rei por G3, rei por B5, rei por F4, rei por A4. Agora eu acho que várias coisas estão se esclarecendo na mente de vocês, né? G5, H por G, H por G, e aqui as brancas abandonaram, certo? Para a gente conseguir visualizar tudo e ver como é importante essa decisão no final, se entra ou não entra no final de rei e peões, vamos ver como é que poderia prosseguir. Rei B4, G4, B5, e aqui se jogar G3 perdeu. Quer dizer, perdeu, equilibrou, deixou a vitória escapar. Então, rei E5. Se avançar o peão, o rei pega, como vocês estão vendo, ele entra no quadrado. Se não, rei A5, rei D6, certo? Rei B6, e aqui já está equilibrado. As negras já conseguiram neutralizar o avanço das brancas, e aí G3 ganha, certo? Então, pessoal, que final instrutivo, certo? E assim, é claro que é bastante trabalhoso, mas não é tão difícil assim de calcular essa sequência aqui depois da troca das torres, né? E a gente fazer esse exercício mental de visualização, principalmente visualizar o quê? Essa situação aqui. Essa situação que é a mais importante. É as brancas que jogam, e aqui a gente tem que ver que esse peão segue livre se cada jogador avançar o seu peão no seu turno. Cada um vai ter, e a branca vai fazer dama com cheque, né? Então ainda o rei vai ter que vir para cá, e aí tá equilibrado. E o que daria para fazer para romper esse equilíbrio? Trazer o rei de volta, impedindo que a branca coroe, né? E o momento é é aqui. Essa é a linha principal, certo? Então, pessoal, final aí muito instrutivo, na minha opinião. Espero que vocês tenham gostado. É um exercício e tanto de calcular isso tudo sem mover as peças, mas eu acho que é assim que a gente progride no xadrez. Fazendo exercícios assim e calculando a variante até o final. Não é tão difícil, basta treinar um pouco. Muito obrigado e bons jogos a todos.